Olá, seja bem-vindo ao projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nós estamos lendo juntos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler hoje o capítulo de número 7. No capítulo 6, Paulo fez uma explanação do seu ministério aos irmãos da igreja de Corinto, pediu a eles que abrissem o seu coração para receber o amor de Paulo por eles e deu uma orientação acerca da aliança, dos contratos feitos entre pessoas que eram do reino de Deus e pessoas que não eram. Ele continua um pouco desse assunto agora no capítulo 7 e eu quero convidar você para ler comigo. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos, porque tememos a Deus. Peço-lhes que abram o coração para nós. Não prejudicamos ninguém, nem desencaminhamos ninguém, nem nos aproveitamos de ninguém. Não digo isso para condená-los. Já lhes disse que vocês estão em nosso coração. Estamos juntos, seja para morrer, seja para viver. Tenho muita confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho. Vocês têm me encorajado grandemente e me proporcionado alegria, apesar de todas as nossas aflições. Quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Enfrentamos conflitos de todos os lados, com batalhas externas e temores internos. Mas Deus, que conforta os desanimados, nos encorajou com a chegada de Tito. Sua presença foi uma alegria, como também o foi a notícia que ele nos trouxe do encorajamento que recebeu de vocês. Quando ele nos contou quanto desejavam me ver, quanto lamentam o que aconteceu e quão dedicados são a mim, fiquei muito feliz. Não me arrependo de ter enviado aquela carta severa, embora a princípio tenha lamentado a dor que ela lhes causou, ainda que por algum tempo. Deixa eu parar um pouco aqui no versículo de número 8 para dizer a você que aqui nós temos uma constatação de uma possível terceira carta que ficaria entre essa primeira e segunda. Uma carta em que, ou pode ser a primeira que nós já lemos, em que Paulo falou de forma bem dura com os irmãos da cidade de Corinto. E parece que essa cidade era uma cidade com pessoas bem difíceis, porque Paulo precisou gastar um pouco da sua autoridade, precisou ser enfático nas coisas que dizia para essa igreja. Agora, Paulo vai orientá-los de que não é ruim sofrer com admoestações, com exortações. Paulo vai dizer que existe uma alegria nesse sofrimento. Vamos ver o que ele diz a partir do versículo de número 9. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, não pela tristeza que causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal algum, porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não há uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Vejam o
que a tristeza que vem de Deus produziu em vocês. Trouxe dedicação, defesa de suas ações, indignação, temor, desejo de me ver, zelo e prontidão em punir a injustiça. Vocês mostraram que fizeram todo o necessário para corrigir a situação. Portanto, não lhes escrevi para falar de que haviam errado e de que haviam sido prejudicados, mas para que diante de Deus pudessem ver por si mesmos como são dedicados a nós. Fomos grandemente encorajados por isso. E eu gostaria de destacar aqui com você que havia uma situação lá na primeira carta, no capítulo 5, de um jovem que estava tendo relacionamentos com a sua madrasta, a mulher do seu pai. Muito provavelmente é disso que Paulo está falando aqui, quando ele diz que brigou com a igreja, foi enfático e a igreja ficou triste, mas foi levada à correção. Bom, quando somos maduros, nós admitimos os nossos erros, refletimos, temos humildade para poder reconhecer e voltar atrás. Uma palavra-chave do Evangelho, do Reino de Deus, é o arrependimento. É quando nós identificamos um caminho errado, quando nós pedimos ajuda e quando nós decidimos não andar mais por esse caminho. Paulo disse que ficou muito feliz, porque foi preciso falar assim com a igreja, e a igreja respondeu positivamente a essa exortação dele. Bom, vamos ver como ele encerra esse capítulo. Continuação do versículo 13. Além de nos sentirmos encorajados, ficamos particularmente contentes de ver Tito alegre, porque todos vocês o receberam bem e o tranquilizaram. Eu tinha dito a ele quanto me orgulhava de vocês, e vocês não me decepcionaram. Sempre lhes disse a verdade, e ficou provado que eu tinha razão ao elogiá-los. Ele os estima ainda mais quando se lembra de como todos vocês lhe obedeceram e o receberam bem, com temor e profundo respeito. Fico muito feliz por poder ter plena confiança em vocês. Assim, Paulo encerra esse capítulo de número 7, na segunda carta aos Coríntios. Parece que em meio a tantos embates, em tantas dificuldades que Paulo viveu com essa igreja, aqui nós podemos ver um vislumbre de um momento feliz e alegre. O que eu quero chamar a sua atenção é que a igreja não é um lugar de perfeição. Não é um lugar onde nós encontramos um ambiente, como esse fundo musical aqui, um ambiente tranquilo, calmo, sereno. Igreja é o ambiente das relações. Igreja é o ambiente das dificuldades. Igreja é o ambiente do crescimento. É o ambiente das dúvidas. É o ambiente de conflitos também. Mas Deus está com a sua igreja e sempre nos ajuda. Esse é o projeto Leia a Bíblia na Quarentena. Nos encontramos no próximo capítulo, Capítulo de número 8.